O Doutor Estranho encontrou seu fim. Foi trágico, foi triste, não só com ele, mas também com toda a mágica do universo Marvel. Foi realmente uma história inesperada, que eu vou compartilhar com você por aqui. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse canal magicoso. E é o seguinte, a Marvel voltou com uma série chamada The End, O Fim, contando o fim, os últimos dias, os últimos momentos, a morte dos seus principais heróis. Nós já falamos aqui como foi a morte, o fim do Miles Morales, Homem-Aranha, como foi o fim também do Venom, do Deadpool. Caramba, do Venom foi uma coisa cósmica, inesperada, o pessoal ficou surpreso com como o Venom morreu. E pro fim do Doutor Estranho, nós temos uma história trágica, emocionante, que retrata não só o fim do Mago Supremo, como também o fim do universo mágico da Marvel. É o fim da magia em si. E vamos logo para ela, porque tem muita coisa pra gente conversar aqui a respeito. A história começa há vários anos no futuro. Nós vemos o Stephen Strange envelhecido, muitos anos se passaram mesmo, e ele tá fazendo o que parece ser um truque mágico com uma maçã para uma mulher. Mas é aí que temos uma surpresa, essa mulher era uma inteligência artificial, um holograma. E o Doutor Estranho fica revoltado por esse holograma não ter conseguido interagir com a maçã, que a propósito também era uma ilusão, era um construto mágico de uma maçã, e ele não conseguia conceber como é que uma projeção não conseguia interagir com outra, sendo que a única diferença entre os dois é que a fonte da energia vinha de lugares diferentes. E ele não estava frustrado, chateado, não, ele estava pau da vida com essa assistente virtual dele. Já estava perdendo a paciência com ela, e acaba esse primeiro diálogo com ela abrindo as portas do casarão do Doutor Estranho, que não ficou muito claro se era o Sanctum Sanctorum ou não, pode ou não ser, mas enfim, abriu para visitantes, e é aí que a gente percebe. Primeiro, já se passaram tantos anos que o Wong, fiel companheiro do Doutor Estranho, morreu, e tem um altar para ele com uma chama mágica acesa. Esse altar, inclusive, vai ser uma peça fundamental para a história. E segundo, o Doutor Estranho está numa total decadência. A assistente virtual dele iniciou o protocolo de horário de trabalho porque ele está atuando como se fosse um mago charlatão. Ele usa até a assistente dele para criar um clima na casa, uma neblina, uma atmosfera mágica para enganar a galera, colocar o pessoal nesse clima de mistério onde ele leria tarô para os visitantes e faria truques básicos. E é nesse momento que entra um grupinho de punks pela porta. Uma galerinha estranha que tem um clima bem cyberpunk, sabe? Futuro distópico. Essa galerinha chega zoando o Doutor Estranho e fazendo uma referência a um vídeo que tinha saído dele, o pessoal tirando sarro dele como um cara solitário, abandonado, e todo mundo ali tinha achado graça. Só que a gente sabe que o Stephen Strange é um cara egocêntrico. Ele não deixaria isso passar barato. A ponto até que ele chutou o aparelho da assistente virtual dele debaixo da mesa para que ela não o ajudasse. E assim ele cuidaria daqueles delinquentes por conta própria. Ele insistiu em uma leitura de tarô só para expor aquele grupinho como bandidos que estavam pretendendo roubar ele. Daí, claro, usou toda a sua magia para expulsar aqueles pivetes de lá. A coisa surpreendente que rola logo em seguida é que a gente descobre que ele já tinha um esquema com a assistente dele para escanear os créditos do pessoal que entrasse pela porta. Ou pelo menos os créditos daquele grupo de bandidos especificamente. Já que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, né? Aquela coisa. Não fica muito claro, mas é melhor a gente esperar que o Doutor Estranho só roube de quem é ladrão. Só que então o Estranho sente a sua magia se esvaindo. Isso porque foi explicado que é necessária uma população de usuários de magia, seja magos, místicos, bruxas, para ajudar no cultivo da energia mágica no universo mágico. E o Doutor Estranho era o único que tinha sobrado dessa galera toda. Ele obviamente não conseguia fazer isso sozinho. Nesse período todo, a assistente dele está fazendo tudo possível para ajudar o seu mestre. Só que ela não consegue porque ela é um ser tecnológico. Ela inclusive adotou momentaneamente a forma da Ilana Rasputin, a magia, que é uma mutante usuária de magia, que inclusive aparece
aparece no filme Novos Mutantes, ela é irmã do Colossus, ou Colossus, famoso personagem dos X-Men, só que nessa realidade ela havia desaparecido e estava desaparecida há bastante tempo, ao mesmo tempo que era uma antiga aprendiz do Doutor Estranho. Mas o Mago Supremo fica tão revoltado com a assistente, tão revoltado ainda mais por ter assumido a forma da Ilana, que ele ataca ela, destrói ela. Só para no último momento perceber que ela conseguiu superar as suas limitações tecnológicas e assim se tornar mais real através de magia, e isso por causa das lágrimas no rosto da assistente. Ela estava chorando, só que já era tarde demais, ela desapareceu dali. Dessa vez não como um holograma, mas sim como um construto mágico. E aí você repara, né? O cara já estava sozinho e ainda faz uma cagada dessa. Ele se recusa a chorar por uma assistente virtual, enquanto começa a falar sozinho como se fosse um maluco. Ele estava respondendo ao Wong, que através da estátua falava com ele pelo mundo dos espíritos. Só que, como a gente não vê o Wong falando diretamente, só o Estranho respondendo e falando sozinho, o que parece é que o Stephen Strange ficou maluco mesmo, perdeu a noção da realidade. Ainda mais com o que ele começa a fazer a seguir. Dá-se início uma sequência bem maluca, onde o Doutor Estranho pega aquele armário com a estátua do Wong e sai numa jornada, a última aventura dele. Ele atravessa a cidade, pega o metrô e esse trajeto todo ele passa reclamando todo rabugento com o Wong sobre todo tipo de coisa. E eis que chegam no primeiro destino, que é o cemitério, onde ele começa a cavar o túmulo de ninguém menos que a Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate. Depois, no quadrinho, nós descobrimos que a Feiticeira Escarlate tinha morrido por um câncer. E ela morreu antes que conseguisse ajudar o Doutor Estranho a salvar, resgatar a magia de seja lá onde ela estivesse. E a morte da Feiticeira Escarlate, da magia, de todo mundo basicamente, tinha colocado um peso muito grande nas costas do Stephen Strange. Dá para perceber isso durante a história inteira. Ele começa a juntar os restos de vários outros usuários da magia que estavam enterrados por ali, pessoas importantes do universo Marvel, e joga todos esses restos dentro do armário junto com a estátua do Wong. Armário esse que ele continua a carregar nas costas por mais um longo caminho. E como se essa situação não fosse triste o suficiente, ver, no caso, o Doutor Estranho dormindo a céu aberto no meio de um deserto gelado, passando frio, o que ele faz depois é entrar dentro do armário junto com todos aqueles restos mortais e dormir lá dentro. Putz, é de partiu o coração ver o cara numa situação dessa. Até que ele alcança uma espécie de morro bem alto e desliza de lá pela neve como se estivesse fazendo um snowboard e atravessa um portal para dentro de uma biblioteca, onde lá dentro ele encontra um caldeirão. Seria o caldeirão do cosmos? Esse caldeirão é bem importante para o Doutor Estranho, inclusive é o artefato que ele usa para ver através do tempo, do espaço e de diferentes realidades, inclusive. Então já fique esperando que esse caldeirão deve ser um elemento muito importante no filme Doutor Estranho 2, no Multiverso da Loucura, e deve ser muito importante também para o futuro do universo cinematográfico da Marvel, que vai explorar bastante esse lance de realidades paralelas e multiverso. Mas ele inclusive já foi citado em Vingadores Guerra Infinita, quando o Tony Stark se apoiou em um artefato para se alongar e o Doutor Estranho reclamou com ele. Aquele negócio em que o Tony Stark estava se apoiando era o caldeirão do cosmos. E é então que nesse momento da história é explicado por que o mundo mágico se deteriorou assim, por que os poderes do Doutor Estranho estavam acabando. Acontece que a Feiticeira Escarlate era um ser tão poderoso que ela funcionava como um chamariz, uma antena para toda a energia mágica da Terra. Então quando o tratamento dela falhou e ela viu que ia morrer, todo mundo mágico ficou em risco. Por isso mesmo ela reuniu todo mundo que era usuário de magia para que o pessoal se programasse e conseguisse pensar em umas medidas alternativas. Eles precisavam pensar num plano para continuar o mundo mágico. E foi isso que eles fizeram. Eles reuniram várias fontes de energia, vários artefatos místicos, esconderam, protegeram isso para que as próximas gerações de usuário de magia pudessem usar esses artefatos e essas fontes de poder. Porém, essa nova geração de usuários de magia nunca chegou. Então, sem novos
os místicos, a magia meio que não foi renovada. Isso é bem interessante porque tem uma conexão direta com algo que está rolando agora nos quadrinhos da Marvel, pelas histórias do Doutor Estranho. O mundo mágico da Marvel está sendo transformado agora, mas nós já vamos chegar lá porque o finalzinho da história também tem a ver com isso. Então ainda vamos voltar nessa questão. Mas enfim, Doutor Estranho começa a jogar os restos de todo mundo dentro do caldeirão como uma tentativa de reativar a magia, basicamente. E quando acabaram os restos, ele pegou poções e foi pegando tudo que podia de dentro da biblioteca. Isso enquanto o quê? Continuava brigando, reclamando com o Wong, que estava enchendo o saco dele por causa de alguma coisa. E eis que rola um momento emocionante demais, quando a estátua do Wong desaparece sozinha, contrariando os desejos do Stephen Strange, e nós temos a confirmação de que o Doutor Estranho não estava falando sozinho esse tempo todo, ele estava realmente falando com o Wong, que estava materializado ali naquela estátua. E durante aquele período de tempo, o Wong estava pedindo para que o Mago Supremo sacrificasse a sua estátua também. E ele desaparece deixando a mensagem por ela. Ela quem? Enquanto o Doutor Estranho se despede dizendo eu te amo também. Caraca, foi tocante esse momento. Só que, essa história é a história do fim do Doutor Estranho, não do Wong. Mesmo com tantas oferendas, a energia do caldeirão não era o suficiente. E o Doutor Estranho se convence e mergulha na energia do caldeirão de uma vez por todas. Ele é consumido por aquela chama mágica verde. Ao mesmo tempo em que ele tá mandando um belo vá se ferrar pro caldeirão. Muito típico do personagem. E o interessante é que ele também diz telepaticamente, tipo, se houvesse algum tradutor psíquico que estivesse captando os últimos momentos dele em algum lugar, ele queria que soubessem que a sua partida da existência foi exatamente como ele viveu nela, de forma magnífica. E com esse sacrifício, imediatamente o mundo mudou. A magia foi despertada de novo no planeta e, literalmente, a magia foi despertada. O sacrifício do Doutor Estranho como último usuário de magia no universo Marvel se provou a sua redenção também, porque ele conseguiu executar com isso aquela missão que ele tinha falhado miseravelmente no passado, que era de resgatar a sua pupila, a magia. A Ilana Rasputin acordou em uma prisão fora do espaço e do tempo, onde ela estava na presença da própria personificação da eternidade. É isso mesmo, ela estava de frente para a eternidade do universo Marvel. E ela já acordou pau da vida por ter ficado presa esse tempo todo, mandou a eternidade se danar, tipo de coisa bem parecida com o que o Doutor Estranho também faria, e depois de um tempo ela vai para o lugar onde anteriormente era o Sanctum Sanctorum. Só que o lugar estava diferente, havia uma senhora cuidando do local, que tomou um susto quando viu ela, e a recebeu ali, que agora se chamava Academia de Magia e Feitiçaria Rasputina, cuja dona agora era ela, a nova sacerdotisa suprema. Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, mas não tinha certeza se essa senhora idosa era a assistente virtual do Doutor Estranho que conseguiu se converter para um ser humano de verdade ou não, se era só uma senhora aleatória qualquer mesmo. A questão é que o Doutor Estranho havia preparado aquela infraestrutura toda bem antes dele sair naquela missão para se sacrificar e tal. Ele tinha construído aquilo assim que a magia havia desaparecido. E quando ela entrou lá, ela encontrou nada menos que uma estátua do próprio Stephen Strange, no mesmo estilo da estátua do Wong que o Doutor Estranho tinha, para qual inclusive ela acendeu uma chama mágica e saiu falando sozinha, reclamando que o Doutor Estranho seria um espírito muito chato. E isso é interessante porque, como eu falei, tem uma conexão com algo que está acontecendo agora na Marvel. É a Academia Estranho, que é basicamente o Harry Potter versão Marvel. Já faz alguns anos já que o Mago Supremo tem que ser colocado numa posição em que ele é o professor, o tutor de uma nova geração de usuários de magia na Marvel.
E agora, com o quadrinho Strange Academy, ou Academia Estranha, ele abre a sua própria escola de magia e isso é ainda mais reforçado. E nessa escola é interessante reparar que existem personagens importantes como professores, tipo a Feiticeira Escarlate, a própria magia, e Lana Rasputin também é. Então essa história, Doutor Estranho, o fim, seria mais ou menos o futuro distópico que aconteceria se a Academia Estranha tivesse sido um fracasso. Será que toda a história que está sendo desenvolvida na Academia Estranha vai se desencadear nesse futuro aí, de uma forma ou de outra? Se você curtiu esse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações, que a gente sempre conversa sobre super-heróis, quadrinhos e cinema por aqui, esse mundo todo que a gente adora. E me conta aí, o que você achou dessa história? Curtiu? Não curtiu? Comenta aí, e muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou Miguel Loquia, e a gente se vê na próxima.